Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down, and I'd like to take a minute just sit right there. Bom, eu vou falar agora um pouco da relação afetiva de crianças e adolescentes. Eu vou começar falando das crianças, depois eu vou para os adolescentes. Bom, as crianças que estão em situação de rua, elas geralmente ou foram abandonadas, ou fugiram de casa, ou perderam os pais muito cedo devido a complicações familiares, de saúde, uma série de questões. É importante entender que nessa fase da infância é onde a gente cria o nosso senso de relações com as pessoas, que cria uma relação de afetividade. E quando uma criança se encontra nessa situação, para ela o discernimento é muito difícil, porque ela não tem uma figura paterna ou materna, uma figura central, onde ela possa construir a segurança dela, os conceitos de limite, ou alguém para dizer para ela o que é certo, o que é errado, e todas as questões em relação ao corpo dela e as outras noções que ela tem de mundo. E depois, devido às situações que ela pode vivenciar na rua, ela vai criando ela vai criando em volta dela meio que uma proteção para si. Ela se fecha. Então é muito difícil criar uma relação. Essas crianças, elas sentem dificuldade em criar relações com as pessoas. É perceptível isso. Mas sim, claro que elas vão criar com pessoas que estão no meio dela. Por exemplo, caso um grupo de crianças cresça juntos numa situação de rua, eles vão criar um senso de irmandade e tudo. Mas é muito difícil para elas entender alguns conceitos, como por exemplo de uma autoridade ou algo desse tipo. Numa visão geral, quando essas crianças elas vão para adoção ou para algum lugar de reabilitação, etc., elas criam uma relação com as pessoas que estão lá. Por isso que é a importância desses centros, porque não é só uma questão de ter abrigo, de comer, ou até mesmo educação, é onde essas crianças, na infância, elas vão criar esse senso com alguém, elas vão ter uma relação afetiva, porque elas não tiveram anteriormente até então. E isso é muito importante na formação de uma pessoa, até a vida adulta. Isso vai moldando o caráter, a personalidade. E agora eu vou focar um pouco nos adolescentes. Geralmente os adolescentes que se encontram em situação de rua, a maioria fugiram de casa ou já haviam fugido de um centro, um abrigo ou algum lugar que elas estavam anteriormente. E muitas vezes isso é devido a complicações na família também. Alguns relatos que a gente tem, que são comuns, são de violência doméstica, tensões familiares devido a drogas, álcool ou até mesmo pobreza. Os pais morreram e esse adolescente se viu numa situação onde ele tem que experienciar as coisas da vida sozinho e não tem ninguém para dar apoio. E o que é diferente na adolescência da infância? Essa pessoa já criou, ela já tem mais ou menos uma noção para ela do que é certo, do que é errado. Ela já tem uma personalidade já bem construída. Sim, ainda está se desenvolvendo, mas ela já tem uma ideia fixa para ela de mundo. E para se relacionar com outras pessoas, dependendo das condições e experiências que esses adolescentes viveram, é muito difícil. Eles podem até se tornar fechados, algumas tendências, dificuldades de se comunicar, de conversar e se abrir, vão se desenvolvendo devido a todas as condições difíceis que essas pessoas passaram. E é uma questão interessante também porque até então era a FEBEM que cuidava disso, hoje a Fundação Casa, desses jovens e crianças que se viam nessa situação de rua, onde eles tinham abrigo e tudo. O problema é que sempre foi focado por uma questão mais aquilo que eu comentei sobre dar abrigo, comida, educação, mas a questão afetiva tem que ser trabalhada. Tanto que isso é importante para um adolescente também, uma conversa, ele precisa ter esse contato com alguém. É importante onde ele possa ter um apoio, porque ele ainda, querendo ou não, ele ainda está tendo experiência do mundo, criando a sua maturidade para todas as coisas que podem vir para frente na vida dele.
E é importante para ele ter essa perspectiva. E muitas vezes ele vai se preocupar com como sobreviver. É o mais importante. Sim, claro, não deixa de ser. Mas é voltado com o que ele aprendeu antes, com todas as experiências que ele teve. Caso ele tenha tido um trauma, esse trauma vai ser a base para a maioria das experiências dele. Então, caso alguma coisa seja um gatilho, isso pode levar a uma tendência a querer achar uma forma de prazer instantâneo para conseguir lidar com essas dores. Porque são situações difíceis. Não dá para você achar que um adolescente, uma criança que estiveram nessas situações vão conseguir resolver isso sozinhas. Podem até tentar, mas é muito difícil. Devido a todas essas experiências, isso tem uma questão, tem um peso. Então, essa importância de ter uma relação, de ser desenvolvido isso, tanto na criança quanto no adolescente, para ter uma figura, não necessariamente uma pessoa em si, uma figura central, mas pessoas com quem ele possa contar, ou ela, onde ele possa tirar suas dúvidas, onde ele possa conversar e até mesmo tentar resolver esses traumas e superá-los. Now this is a story all about how my life got... Moradores de ruas, como todas as outras pessoas, também sentem a necessidade de estabelecer relações com outras pessoas. Na fase adulta em especial, eles são afetados pelos seus traumas de quando eram mais novos e os problemas que eles causam até hoje. E isso talvez afete a sua capacidade de conviver com outra pessoa. Por isso, muitos moradores de rua preferem ficar solitários e, para escapar da dor e da rejeição, escolhem seguir o caminho das drogas e do álcool. Moradores de ruas que não se sentem muito confortáveis tendo a presença de outras pessoas por causa dos seus problemas psicológicos, muitas vezes acabam achando a sua companhia em animais de rua que frequentam aquele ambiente e acabam achando um modo de diminuir a sensação de rejeição que sofrem da sociedade. Há muitas vezes também que os moradores de rua estabelecem conexões e relações de amizade entre eles mesmos, através do convívio, uma vez que eles se entendem, já que estão na mesma situação, ou então com pessoas que trabalham em ONGs, por exemplo, nas quais recebem um certo apoio e acabam criando uma amizade. Essas relações que os moradores de rua têm são o que fazem com que muitas vezes eles se sintam menos fragilizados e excluídos, e também dá a eles a esperança de sair daquela situação. Now this is a story all about how my life got flipped, turned up... Falando um pouco de idosos em situação de rua, em relação à pandemia também, muito antes da pandemia já se encontravam idosos em praças ou embaixo de viadutos, muitos que só contam com a sua própria companhia. Ou seja, o isolamento social sempre foi uma realidade. Ao contrário do restante da população, esse afastamento não os protege do contágio, mas sim intensifica a sua vulnerabilidade. Pois a rua é uma das situações mais inóspitas para uma pessoa viver, e quanto mais envelhecemos, mais inóspita fica, pois o envelhecimento é marcado pela nossa insuficiência de nossos sistemas orgânicos e mentais. Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down, and É muito importante que as instituições ofereçam para essas pessoas vários aconselhamentos e atividades de estímulo a fim de mudar suas situações. Isso pode ser feito através de acompanhamento psicológico, que acontece tanto com terapias em grupo quanto individuais. Além disso, a conversa e a socialização com outras pessoas que estão dispostas a escutá-las e a tratá-las pelo nome faz uma diferença enorme para essas pessoas. É imprescindível também que atividades relacionadas ao lazer e cultura sejam praticadas por essa população, para estimular sua saúde física e mental. Exemplos de atividades são jogos de tabuleiro, musicais, danças variadas e artesanato. now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down. Falar sobre uma organização chamada de Organização Mundial de Terapeutas Ocupacionais. A Organização Mundial de Terapeutas Ocupacionais traça diretrizes para a ação de terapeutas ocupacionais em harmonia com os direitos humanos, indicando a responsabilidade profissional em ampliar a consciência coletiva
sobre a participação social como direito humano. Trabalhar em colaboração com indivíduos, organizações, comunidades e sociedades para promover a participação através da ocupação significativa e abordar a questão da sensibilidade cultural, além de promover a competência cultural. Um estudo realizado pelos terapeutas ocupacionais com mulheres iranianas em situação de rua demonstrou que essa ação corroborou com a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas, já que essas questões e demandas estão ao alcance do repertório de formação e ação dos terapeutas ocupacionais. Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down, and I'd like to take a... Leconte prezava 3 principais pontos para lidar com situações que ele julgava indesejáveis, ofensivas e ameaçadoras. Entre elas, a primeira consiste em socializar um nível de estruturas mecânicas coletivamente, e a segunda, em medicalizar essas situações das pessoas que vivem nesse meio, que sofrem de alguma dependência ou que tiveram perda de renda e acabam morando na rua. Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down, and I'd like to take... Os chamados moradores de rua são pessoas em situações de vulnerabilidade e acabam se tornando invisíveis aos olhos da sociedade. Estar vulnerável significa que uma pessoa se encontra em uma situação frágil, incapaz de se manter e ou se defender. Por isso, é muito importante a existência de projetos que proporcionem atividades recreativas. Bom, o primeiro evento foi a Hamburgada do Bem. Ele foi realizado no dia 1º de março de 2020 e ele proporcionou aos conviventes ali do centro refeições, atendimento médico e odontológico, além de atividades recreativas como vôlei, dominó, ping-pong e karaokê. Cerca de mais ou menos 200 pessoas participaram dessa ação, que envolveu a distribuição de 300 hambúrgueres acompanhados de batata frita e refrigerante. Segundo a gerente do CTA Lapa, a Fabiana Molon, ações como essa fazem bem a autoestima e a interação social dos conviventes. Nesse local, que é o CTA Lapa, é possível tomar banho, lavar roupas em máquinas, ter acesso a refeições, incluindo jantar, café da manhã e almoço, participar de cursos profissionalizantes e de capacitação, com funcionamento de 24 horas por dia. Bom, vou falar um pouco sobre o evento chamado Centro Pop, que foi realizado no dia 19 de agosto de 2019, no município de Macapá, lá no Amapá. E esse centro, ele desenvolveu aos frequentadores um espaço com atividades alusivas ao Dia Nacional, né, voltado a esse público, né. Bom, nesse evento foi realizado diversas palestras informativas para esclarecer aos frequentantes desse evento a importância dos cuidados com a saúde e higiene, né, tanto a corporal quanto a mental. Bom, um pouco sobre a data agora, dia 19 de agosto, ele comemora, na verdade, é celebrado o Dia Nacional da População em Situação de Rua, né? Ela faz memória do massacre da Sé, que foi realizado em agosto de 2004, quando 7 moradores de rua foram brutalmente assassinados com golpes na cabeça enquanto dormiam na Praça da Sé em São Paulo. Em 2013 também rolou outra atividade organizada, dessa vez pela Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude SMELJ, em Curitiba. Neste projeto, moradores de rua ficaram a dispor de opções de entretenimento e lazer, como por exemplo na Praça João Cândido, no Alto São Francisco, uma série de tabuleiros, jogos de xadrez, dama, jogo da velha, entre outros, mesas de ping-pong e outras atividades foram muito bem aproveitadas pelos moradores de rua da região, em Curitiba, no Paraná. De acordo com a responsável pela atividade, Patrícia Rosa Boza, o programa foi idealizado por reivindicação dos próprios moradores de rua ao secretário de Esportes, Aloysio de Oliveira Dutra Júnior. A intenção da diretoria de lazer é implantar em pouco tempo um programa de atividades sistemáticas para os moradores de rua. E para isso vai contar com o apoio da Fundação de Ação Social FAS.
Outro programa muito importante também foi o programa Rua da Gente, realizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, o SEMI, em parceria com as Secretarias da Cultura e Relações Sociais, e levou para São Mateus, da cidade na zona leste da capital, práticas esportivas de lazer, recreação e atividades culturais. Essa ação fez parte do Plano de Metas 2019-2020 da Prefeitura de São Paulo e teve como objetivo estimular a ocupação do espaço público e da integração das famílias.